Meus amigos, quando a verdade tem que aparecer, não adianta. Ela vem da forma mais surpreendente que existe. E ontem, a própria introdução do Jornal Nacional fez a gente pensar em duas coisas. Ou o governo ali atrasou o Pix para a Rede Globo, ou ali eles não encontraram a narrativa correta de poder sustentar aquele jornalismo tendencioso que eles sempre fazem. A gente estava esperando aqui um regaço total em cima da imagem do governador Cláudio Castro, e foi totalmente ao contrário e conseguiram falar a verdade. Vocês acreditam num negócio desse? Já já a gente mostra também. E a gente vai falar sobre alguns assuntos aqui também que aconteceu nas últimas 24 horas. Aí o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Derrite, mas ele deu uma tirada tão grande no jornalista também dentro da CNN que repercutiu muito. A gente vai falar também aqui de uma fala do Nicolas Ferreira que ele tá assim, puto com a situação de tudo que aconteceu, e de certa forma vocês sabem que quando a gente traz o Nicolas aqui é porque a situação ela tá boa. Pessoal, é o seguinte, meu nome é Samuel Fernandes, eu sou analista de negócios e aqui a gente tá no canal Editorial Central. Já vai deixando o seu like aí, já comenta, já ajuda o nosso canal aí a bater a nossa meta de 10 mil inscritos, que a gente vai colocar aqui algumas publicações pra gente ficar muito a par de tudo que tá acontecendo aí. Primeiro, vamos começar aqui com essa introdução do Jornal Nacional do dia de ontem, quarta-feira, que foi dia 29/10. Olha só, por republicação aqui do Carteiro Reaça, onde ele faz o seguinte questionamento: atrasou o Pix na Globo? Jornal Nacional faz a chamada mostrando que o Lula negou a ajuda para o Rio de Janeiro e mostrou realmente tudo que aconteceu de forma normal que tem que ser. Mas a gente está tão acostumado com a Rede Globo fazer um jornalismo tendencioso que quando faz assim da maneira correta, a gente fica até sem saber o que falar. No dia seguinte à operação policial contra o Comando Vermelho, dezenas de corpos encontrados na mata são levados para a Praça da Penha. E o número oficial de mortos salta para 121. A polícia afirma que atraiu os traficantes para a rota de fuga na mata para proteger inocentes nas ruas da comunidade. E que apreendeu 118 armas. Mas o chefe da facção escapou. O governo estadual divulga imagens de pessoas despindo cadáveres de uniformes de combate. O diretor-geral diz que a Polícia Federal analisou os planos e avaliou que não poderia participar da operação. Ele falou aí que o governo federal, a Polícia Federal, não pôde intervir, não pôde ajudar o Rio de Janeiro nessa questão aí, mostrando que o governo Lula está fora. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. A nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. O Estado do Rio e o governo federal anunciam um escritório emergencial contra o crime organizado. Veja agora no Jornal Nacional. Aí a gente pensa, tem alguma pegadinha? Pior que não. Eles falaram aqui simplesmente tudo que aconteceu de uma forma mais neutra. E como a gente falou aqui, quando esse pessoal fala de forma neutra, a gente pensa, não, tem alguma coisa acontecendo, o que foi? Aí, fica aí, a gente não soube opinar muito nessa situação, porque realmente, que quando eles falam a verdade, a gente tem que simplesmente deixar passar batido e não criticar nessa hora aqui. Mas a gente sabe que a Globo, no geral aí, sempre faz aquele jornalismo tendencioso que tenta fazer ali uma lavagem cerebral das pessoas aí que assistem. Agora, vamos colocar aqui uma outra publicação onde mostra aqui a outra parte. Na verdade, a gente vai colocar aqui um vídeo que o Bolsonaro, na época, quando ele estava ali na campanha presidencial, ele já tinha dado a letra, porque bandido não pode dar moral ali pro bandido, porque não dá para conviver com essa situação, porque a questão da mega operação foi a seguinte: a polícia militar foi cumprir o mandato de 100 integrantes ali do Comando Vermelho. Aí, eles sabiam que não ia ser fácil e montou a mega operação com mais de 2.500 policiais. Chegando lá, foi recebidos no tiro. E o que foi feito? Legítima defesa. E com certeza o Estado deixou claro que tem muito mais força do que qualquer crime organizado. Tanto é pelo número aí de mortes aí da facção. Então foi 120, até agora parece que foi 128 mortos e teve 4 policiais. E os únicos que a gente tem que lamentar aqui, com certeza, é a vida desses policiais aí que foi perdida
lá naquela operação. Olha só esse vídeo aqui que tá voltando a viralizar nas redes sociais, porque o Bolsonaro já tinha dado a letra. Ele foi 28 anos ali deputado federal no Rio de Janeiro e já sabe tudo como funciona. Você vê bonde aqui no Rio de Janeiro, na Praça Seca, com 20 homens de fuzil. Como é que você tem que tratar essas pessoas? Pedindo para levantar as mãos, dar uma florzinha para eles? Ou atirar? Você tem que atirar. Se não atirar, não vai resolver nunca. Se o bandido lá tá com 7,62 atirando, o policial por lado de cá tem que ter uma .50. Se ele tá com a .50, você tem que ter um tanque de guerra por lado de cá. Esse tipo de gente, você não pode tratá-lo como se fosse um ser humano normal, tá? Que deve ser respeitado, que é uma vítima da sociedade. Ele entra, resolve o problema, se matar 10, 15 ou 20, com 10 ou 30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado e não processado. Desculpe, Pessoal, isso aqui, ó, saudade de quando a gente tinha um presidente da república, não é verdade? Isso aqui deu muito o que falar. Bolsonaro, ele é um cara aí que faz muita falta aqui na presidência desse país, e a gente viu aí tudo que tá acontecendo. Agora a gente vai colocar aqui um vídeo pra vocês, na verdade é um meme que saiu aqui, porque a seguinte questão foi que depois de praticamente aí 48 horas depois dessa mega operação do Rio de Janeiro, estão procurando o Nine em relação aqui àquele filme de Procurando o Nemo, porque o Lula simplesmente sumiu, não deu declaração nenhuma, aí ficou toda essa situação embaraçosa para o governo, porque todas as informações que comprovam aí é que o governo federal não pôde ajudar em absolutamente nada. O governador do Rio de Janeiro, ele provou em todos os laudos ali que ele pediu ajuda da Marinha, pediu assinatura ali do GLO. A questão da Marinha é para aqueles veículos blindados ali, para ultrapassar aquelas barriqueiras, que seria muito mais fácil, e pediu também a ajuda da Polícia Federal, foi negado. Então, aí não tem o que fazer, e o Lula simplesmente ele não mostrou compromisso nenhum aí contra o crime organizado. Agora vamos colocar um vídeo para vocês aqui do Nicolas Ferreira, onde ele destroçou assim a imagem do Lula mesmo nesse sentido aí. Olha só, ele detonou o Lula pelo silêncio, simplesmente aí, porque ele não falou nada aí sobre os policiais que perderam suas vidas ali naquela mega operação. Olha aqui. Eu estava reparando uma coisa aqui, assim, dá vontade de xingar, mas cara, a gente é crente e não pode chegar nesse nível, né? Mas, cara, o desgraçado do Lula até agora não deu uma palavra a respeito da morte dos policiais. Ele não solidarizou, ele não fez uma postagem, ele não falou das famílias, desses homens que saíram de casa sem saber se ia voltar para poder defender a vida de gente que ele nem conhece. Bicho, sério mesmo, é inacreditável. Eu falei, não, eu devo ter errado, eu devo estar maluco aqui. Aí eu fui no Twitter dele, não vi nada. No Instagram também não vi nada. Nada. Comentou nada. Qual o recado que esse merda dá pro Brasil inteiro? De que o policial não vale nada e o traficante vale alguma coisa, né? O criminoso, o cara que quer tirar a vida alheia, né? Por nada. Esse é o exemplo que o cara com o maior alto cargo no nosso país está dando pro nosso país inteiro. País sério. Esses policiais, ao final dessa operação, iriam receber medalha de honra ao mérito, seriam aplaudidos pela sociedade, receberiam essa honra do próprio presidente, que daria exemplo para a nação inteira de que aqui, quem morre pelo seu país recebe honras e não descaso. Mas, obviamente, não dá para esperar isso do Lula. Sinceramente, cara. Sinceramente, eu fico muito assim, triste com essas famílias que têm de ter uma pessoa tão inepta, tão incapaz, que dá um exemplo tão mau para todos os brasileiros de que assim são tratados os heróis do Brasil. Assim eles são tratados. Pior que cachorro. Pior que cachorro. Essa é a realidade aí do nosso país, cara. Pelo menos, na verdade, de certa forma, a gente não surpreende com nada disso aí, porque o Lula, a gente vê aí que o compromisso dele nunca foi aí com a segurança pública do Brasil, porque os números são, assim, alarmantes. Todo mundo que tem acompanhado, tem visto aí que as notícias são péssimas para esse lado, porque, por exemplo, saiu uma última notícia aí agora, que 1 a cada 4 brasileiros vive sob o jugo das organizações criminosas. Então, se você acha isso normal, infelizmente, a gente não está vivendo
parece que no mesmo mundo de forma nenhuma, porque a situação ela só complica a cada dia. A gente vê aí a questão que está acontecendo aí no Ceará, na Bahia, o estado está dominado aí pelas essas facções criminosas. Então aí não tem muito o que fazer. A gente tem visto aqui, tem vindo aqui todos os dias para tentar aí abrir o olho da população, porque as eleições do ano que vem vai ser muito importantes, onde vai decidir se a gente vai pegar o caminho do sucesso ou a gente vai entrar no regresso total. E se continuar um governo dessa magnitude aqui, que não tem a mínima competência para salvar o povo brasileiro, a gente infelizmente vai ter que passar por muita coisa aí, a goela abaixo. Agora, vamos colocar aqui uma publicação que também está dando muito o que falar, que essa entrevista aqui que estava sendo dada ali ao vivo, dentro da CNN Brasil, onde o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, que é o Coronel Derrite, ele citou ali o El Salvador como exemplo para acabar com o PCC e o CV. E o jornalista ali tentou lacrar em cima dele, mas ele cortou na raiz ali e ele não soube nem o que dizer. O jornalista enfiou a cara no chão e murchou a orelha, porque sabe aí que realmente o Bukele, ele é um exemplo de coordenação ali do país, onde ele pegou o país extremamente ali derrubado, detido ali pelas organizações criminosas, onde tinha homicídio ali todo santo dia e agora está totalmente aí tranquilo. Hoje é o país mais tranquilo nessa questão aí da segurança pública aqui do Ocidente inteiro, mais que os Estados Unidos, mais que o Canadá, mais que esses países todos aí. Então a gente tem que pegar o exemplo de quem faz a coisa certa. Olha só essa entrevista aqui. Dá para acabar com o PCC e Comando Vermelho, ou só o trabalho de vocês é conter, sendo bem realista e pragmático? Sendo bem realista, se não desse para acabar, eu sei que é difícil falar sobre isso, é polêmico, eu fui criticado quando eu fiz uma comparação e eu não falei sobre os meios pelos quais o presidente Nayib Bukele conseguiu. Eu desconheço, eu inclusive pretendo visitar no que vem El Salvador. Mas eles conseguiram. Era o país que tinha um índice de homicídio por 100 mil habitantes de 109 por 100 mil. Hoje está menos de 2 por 100 mil. Ele controlou, ele estancou as quadrilhas, o crime organizado. E a força que o Estado brasileiro tem para dar essa resposta é muito maior do que está. É mais complexo, claro que sim. São Paulo conseguiu chegar a 6 por 100 mil e não precisou fazer o que o Bukele fez. Baixo de 6. Hoje o Estado de São Paulo, o nosso número, os 3 anos seguidos nós batemos o recorde. Nós não precisamos destruir instituições do Estado de Direito. Concordo. Eu concordo. Para conseguir números melhores de criminalidade. Concordo, mas a situação lá, nesse caso aqui, a situação estava tão complicada lá em El Salvador, que se não fosse ali varrido, as instituições que estavam tomando conta daquela situação ali, jamais eles iam conseguir naquele sentido. Só que aqui no Brasil também a gente entende que é diferente. A legislação tem que ser adequada. A gente não pode permitir que um criminoso seja preso 30 vezes assaltante de carro forte. Mas colocar o Bukele como referência não acaba nublando esse debate, secretário? Exatamente pelo que falamos aqui, a condição do Estado de Direito e o que ele deixou de fazer lá? Não, eu creio que colocar o Bukele no debate, não como exemplo, eu fui muito criterioso e cuidadoso quando falei que eu não conheço os meios pelos quais ele atingiu esse objetivo. Enfim. Antirrepublicano. Mas se você fizer uma pesquisa hoje, tentando lacrar o tempo inteiro em cima do cara. Para a população, o que mais a população quer é a força do Estado no sentido de conter as organizações criminosas. E digo mais, quem mais sofre com as organizações criminosas do Brasil é a população que vive nessas comunidades. Porque é o Estado paralelo agindo na vacância e na negligência do Estado. Esse sim é o Estado que deveria atuar. E aí, acabou com qualquer tipo de argumento ali que tinha em cima desse jornalista. Por que ele perguntou? Faz uma pesquisa com a população, vê o que ela tá achando. Tanto é que a última eleição em El Salvador, o Nayib Bukele ganhou com praticamente aí 80% dos votos. Então a maioria tá gostando ali da segurança pública que o cara conseguiu promover para cima do país. E aí, quem que vai prosperar em cima disso aí é a maioria. Então, se for um país democrático, que se for aí para poder, naquele caso, em acabar ali com praticamente tudo para começar do zero novamente com mais segurança, foi o que a população achou melhor. Então, não tem o que discutir, não tem o que falar. Então, aí parabéns aí pelo Derrite, que tem dado ali uma aula ali na segurança pública de São Paulo, por mais que a situação não tá fácil aí pro Brasil inteiro, porque onde o governo Lula coloca sua mão, a questão aí ela se embaraça totalmente. Então, foi isso.
Essa aqui foi as informações que a gente trouxe aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí, ajuda o nosso canal aí a bater a nossa meta de 10 mil inscritos. E a gente está sempre aqui tentando abrir o olho aí do máximo de pessoas possíveis e trazendo um conteúdo aqui de qualidade, informações aí que servem muito para nossa atualização na política no geral. Porque uma coisa é certa, a gente jamais pode deixar isso para lá, porque a gente se preocupa com o futuro do país. Muito dos nossos telespectadores aqui são pessoas acima de 40, de 50 anos que também preocupam com o futuro dos seus filhos. Então a gente tem que tentar colocar um posicionamento aqui diferente do que a gente tem acostumado a ver aqui. E você ajuda a gente mais dando like, comentando aí, que o YouTube ele entende que vai entregar esse conteúdo para mais pessoas, porque ele entende que tem mais pessoas gostando aí desse tipo de conteúdo, tá certo? Pessoal, tamo junto aí, até o próximo vídeo. A gente traz mais informações aqui daqui a pouquinho, tá bom? Tamo junto aí, até o próximo vídeo.